A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amados professores, a paz do Senhor, você amante da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando mais um podcast EBD em Síntese. Seja muito bem-vindo a este maravilhoso projeto que tem abençoado a minha e a sua vida de maneira poderosa. E, como sempre, não estou sozinho, estou aqui acompanhado pelo diácono Anderson Romão e o pastor Eliabe César. Aqui é um cumprimento com a paz do Senhor e deixo para as considerações iniciais. A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, pastor Anderson, pastor Liabe, sendo um prazer estar aqui cooperando com vocês. Graças a Deus, meus irmãos, uma alegria poder estar contribuindo de alguma forma para a inspiração, para a aula, para a construção do raciocínio, né, de cada professor, de cada aluno que está acompanhando. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha que coisa especial. Nós estamos aqui encerrando o primeiro trimestre de 2024 com essa lição tão abençoada. E você, professor, parabéns, parabéns, porque Salomão vai dizer que o melhor das coisas é o fim, né? Então você aí começou e está chegando ao fim de mais um trimestre, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Com certeza, você deve iniciar sua aula ouvindo dos seus jovens como foi a experiência desse trimestre, como eles começaram o trimestre e agora como tem sido abençoado com este crescimento da fundamentação com base na doutrina. E hoje estaremos aqui trazendo subsídios para a sua aula na última lição, lição de número 13. A nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus, da CPAD, traz essa lição tão abençoada que agora encerra com o tema A Igreja não sobrevive sem doutrina. A lição de hoje vai nos trazer essa essencialidade da doutrina para a igreja. Perceba, amado professor, compartilhe isso em sala. Se para a igreja é essencial a doutrina bíblica, a palavra, os fundamentos, eu entendo, consoante Lloyd Jones vai dizer, que o que mais a igreja precisa é a palavra. E se é o que a igreja mais precisa é a palavra, naturalmente eu entendo que o que mais o mundo precisa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus registra sobre Cristo, é sobre Jesus. O mundo precisa de Jesus. Bom, esta lição, ela tem a organização, você já sabe disso, com 3 objetivos. E aqui eu reforço com você, amado professor, a importância de você de fato, deixar bem claro estes objetivos. Primeiro, compreender o que é o fundamento, compreender que o fundamento de Deus permanece, esse fundamento não muda, assim como Deus ele é imutável. Segundo, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos, aquilo que é apresentado como desconstrução, aquilo que é apresentado como inverdade. E terceiro, conscientizar a importância de se viver uma vida equilibrada, uma vida moderada. Amém? Então, por favor, nos acompanhe, pega a sua lição, pega o livro de apoio e vamos avançar. Amado irmão Anderson, por gentileza, dentro dessa parte inicial da lição, aquilo que você pode trazer de subsídio para o professor e ele começar trabalhando essa perspectiva do tópico 1 na sua aula. Por favor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu Anderson, pastor Liabe, rapidamente, eu começaria abordando as lições anteriores, pequenos tópicos, tá? Isso faz parte de você reafirmar o entendimento de cada aluno. Então, abordaria a lição 1, 2, 3 até a lição 13, comentando algum aspecto. Afinal, boa parte da nossa lição tratou sobre doutrinas, né? Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. E aí, na lição última, vai fazer um grande resumo o nosso comentarista, abordando a importância de ter a doutrina dentro da igreja. A igreja não sobrevive sem doutrina. E o que eu acho interessante é o texto principal que ele aborda aqui, exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. E pegando esse texto aqui, o texto principal da nossa lição, nós vamos entender que a igreja não sobrevive sem doutrina é o tema, mas a preocupação continua sendo o jovem. O jovem precisa entender o seu papel dentro do contexto da igreja
e entender o seu papel dentro da doutrina da igreja. E aí nós começamos o tópico 1, abordando um pouco sobre isso. Ele vai fazer, dentro da sua estrutura de lição, uma que apresenta as características dos fundamentos de Deus, depois ele vai para desmascarar os mentirosos e, por fim, viver uma vida moderada. Então, a preocupação, caro professor, do comentarista é que o jovem seja impactado pela mensagem. Então, quando há essa divisão de texto principal, resumo da lição e esses tópicos que aqui são apresentados, eu preciso, mais uma vez, trazer o leitor, trazer o ouvinte, trazer o aluno para uma realidade, que nós precisamos da doutrina, nós precisamos do ensinamento. E é por isso que a nossa igreja tem a escola bíblica dominical, que a nossa igreja tem os cultos de doutrina, os cultos de ensinamento, em que nós firmamos e reafirmamos no entendimento dos irmãos a importância de seguir as doutrinas. A igreja precisa de orientação. O jovem precisa de orientação. Estar aqui nessa lição hoje, é muito importante se fazer essa contextualização, estar nessa lição hoje para que nós possamos aprender mais sobre a doutrina de Deus. E aí o primeiro tópico, que eu preciso fazer o link do tema da lição, a igreja não sobrevive sem doutrina, eu preciso dizer que a igreja não sobrevive sem doutrina, porque a igreja não sobrevive sem o dono da doutrina, o dono da igreja, que é Cristo, que é Deus. E aí eu faço o link, amado professor, do tema da lição, do título da lição, para o primeiro tópico. Introduzo falando sobre as principais lições que abordamos, falo do tema da lição, e aí eu chego por que é que a igreja não sobrevive sem doutrina? Porque a nossa igreja ela precisa da doutrina de Deus, ela precisa da doutrina de Cristo para que ela possa avançar de forma saudável. Como o pastor Martim comentou, ao comemorar os seus 12 anos de ministério aqui em Natal, ele falou que estamos crescendo quantitativamente e de maneira também qualitativa e qualitativamente. Então, quando nós crescemos em estrutura, crescemos em tempo, mas não nos apartamos da doutrina de Deus, nós crescemos de maneira saudável. Sem Bíblia, sem vida, sem palavra, sem crescimento, sem doutrina, sem sabedoria, sem saúde para o corpo de Cristo, o corpo da igreja. Então, irmãos, tópico primeiro aqui da nossa lição, o firme fundamento de Deus permanece. E aqui é importante citar, mais uma vez, o que seria fundamento. Fundamento é diferente de princípio. Princípio é uma noção, fundamento é uma base. Então, vamos lá. O que é fundamento de Deus? É a base de Deus. O que faz Deus ser o que é? Qual é o fundamento de Deus? E o comentarista vai dizer que Deus, ele tem nas suas mãos a certeza que ele é imutável. E aqui eu chamo os irmãos para ler Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável em seu entendimento? O firme fundamento de Deus permanece, ou o fundamento de Deus se permanece inabalável, porque Deus não muda. E aqui você pode fazer um paralelo para a questão humana. O homem muda com o tempo, porque com o tempo ele vai amadurecer. Com o tempo, jovem, você vai se casar. Com o tempo, você vai enfrentar lutas que vão fragilizar ou não a sua alma e o seu entendimento. O tempo traz maturidade para que você faça hoje o que você não faria há 10 anos atrás. O Anderson Leão e Eliabe de hoje não é o mesmo de 8 anos atrás, porque o tempo mudou a minha pessoa e mudou a sua pessoa. O tempo muda eu e você, mas o tempo não muda Deus. É por isso que o fundamento de Deus ele é imutável e inabalável. E aqui Isaías vai dizer, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, não se cansa nem se fadiga, ou seja, ele não está adstrito aos traumas, às dores e aos problemas que nós enfrentamos. Pegue um testemunho de uma pessoa e veja como ela cresceu depois da prova. Mas o nosso Deus, que não está adstrito ao tempo, nem preso à percepção do tempo, nem que precisa amadurecer, porque a maturidade já é dele. O nosso Deus, ele é o nosso firme fundamento. O nosso Deus, ele é a base do nosso entendimento, ele é a base da nossa doutrina, ele é a base da nossa palavra. E aí eu ligo para o próximo tópico, o fundamento eterno.
Se o nosso fundamento de Deus, a base de Deus, é que ele é imutável, eu posso dizer também que ele não está restrito ao tempo, é eterno o seu pensamento, é eterno o seu agir. Os teístas vão dizer que Deus nem está preso ao passado, nem está preso ao futuro, nem está preso ao presente. Ele está antes. Afinal, antes mesmo da percepção do que é tempo, Deus já existia. A nossa limitação humana e a nossa estratégia cronológica vai colocar o dia em 24 horas, a semana em 7 dias, o ano em 365 dias. É uma forma de organização do tempo, mas antes do tempo existir. Antes mesmo da lua ser a referência da noite e o sol ser a referência do dia, ele já era. Por isso que o teísmo clássico fala, o nosso Deus, o nosso firme fundamento, ele é imutável e ele é eterno. A sua mão está estendida ao longo de toda a história. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, fala o seguinte: porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor que seca, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, para sempre é instrumento indicativo de tempo. Deus está sempre, sempre no controle, sempre coordenando os nossos atos. Querido professor, passe para o seu aluno essa sensação que Deus é eterno, que a base da nossa doutrina é Deus, e a sua palavra e a sua identidade não muda, e isso nos dá segurança. Se fala muito hoje no Supremo Tribunal Federal de segurança jurídica, ou seja, não mudar o entendimento. O Supremo, há 10 anos, tinha uma postura em relação à prisão em segunda instância. Mudou essa postura recentemente. O Supremo muda mediante as conveniências do tempo. Mas a nossa doutrina não foi feita por homens, a nossa doutrina foi feita por Deus, que é imutável. Hoje, a jurisprudência de Deus é essa. Daqui a 10 anos vai ser a mesma. Daqui a 100 anos vai ser a mesma. É fundamento, e o fundamento de Deus é inabalável e é imutável. Professor E o Anderson, último tópico que eu vou apresentar, sim, pois já, meu irmão. Boa nessa sua tarde. perspectiva de trazer essa segurança, né, professor, traga isso para o seu jovem, porque essa mudança, né, não há mudança nem sombra de variação, isso traz uma solidez. Os patriarcas, os apóstolos, os profetas, então isso vem passando, os grandes reformadores, e desde lá isso vem permanecendo. Então imagine, é sólido, é firme, não depende de circunstâncias. Muito bem, professor. A beleza de Deus é que ele escreve as suas leis lá no Monte Horebe e elas estão vivas até hoje. Glória a O Deus. único ordenamento jurídico imutável ao longo de milênios é o instituído por Deus lá no Monte Horebe. Glória a Deus. Segurança. Nosso Deus é firme, é como rocha, inabalável. E aí é muito importante para seguir na lição entender isso. Por que é que a igreja não sobrevive sem doutrina? Porque a nossa doutrina é a doutrina de Deus, a nossa doutrina é a doutrina de Cristo. O nosso ensinamento é com base na palavra dele. Como ele não muda, nós temos a segurança de poder estudar e entender que os anos passarão, mas a minha palavra não Aleluia. passará. Glória a Aleluia. E o último tópico, meus amados, para poder compartilhar com vocês, a gente bater um papo, interagir, afinal, esse é o clima do podcast e esse é o clima da sua aula. Ser professor de jovem é interação, é atividade, dá para andar para um lado, dá para andar para o outro, dá para usar um quadro, se não tem quadro, usa uma cartolina. Se tem a opção de usar um data show, uma televisão, utilize, porque nós estamos enfrentando um combate muito forte da sociedade em relação à tecnologia. Então, é natural que o jovem ele tenha mais atenção quando ele interage por estímulos visuais, você pode usar isso. Se a sua igreja for uma igreja que não tenha mídia, você pode usar isso em um quadro, você pode usar isso igual Jesus, senta na areia, faz uns rabiscos lá e você com certeza vai trazer o seu aluno para aquela realidade. Irmãos, dá para inovar na sala do jovem no sentido da didática, trazer novos elementos. Uma palma que você dá, um braço que você levanta, a revista que você segura, tudo isso faz na leitura do aluno uma boa percepção do seu aprendizado. Então, queridos, último tópico que eu vou abordar, porque eu estou doidinho para ouvir aqui os pastores também falarem sobre a lição. O nosso fundamento, então, de Deus é imutável, é atemporal e ele é firme. Temos essa segurança. Com base nisso, nós estamos preparados, entendendo que a nossa verdade está em Deus
e que o fundamento de Deus ele é imutável e que a igreja não sobrevive sem doutrina, eu posso dizer que é exatamente por esses motivos que eu conseguirei desmascarar todos os mentirosos. Perfeito, glória a Deus. Professor, você tem aí subsídios para poder fundamentar esse primeiro tópico. Obrigado, professor Anderson. Uma bênção mesmo. E agora nós precisamos trazer essa visão, sim, da nossa juventude com uma postura verdadeiramente cristã nos ambientes seculares, né? Nós precisamos ter esse entendimento. Imagine, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos, sim, saber responder quando nos perguntarem sobre a nossa fé. E aí é importante que você tenha essa fundamentação doutrinária para que você possa justamente apresentar e dizer, olha, esta apresentação, esta informação que está sendo pregada e orientada vai de encontro ao que a Bíblia diz. Então você precisa desse conhecimento e precisa que seu jovem tenha essa postura na sala de aula, no ambiente de trabalho, nas suas ações enquanto cidadão terreno. Qual é a postura? E como desmascarar essas inverdades, essas mentiras? Pastor Eliabe, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Anderson Leão, irmão Anderson Tales. Estou feliz em poder cooperar com o podcast, com instrução, subsídio para os professores e os alunos também que nos assistem, né? Que Deus abençoe e nos dê graça para caminharmos assim. Como linkou aí o professor Anderson Leão, o professor Anderson Tales também, o tópico 2 fala sobre desmascarar os mentirosos. E aí, a ferramenta que nós utilizamos para trazer luz, a luz da verdade, a luz das escrituras ao engano, é compreendermos o que disse o professor Anderson Leão e o professor Anderson Tales. O fundamento de Deus reflete a sua natureza, reflete o seu caráter. O caráter de Deus é a verdade. Por isso que nós temos aqui um convite a instruir, a conduzir os nossos alunos a pensar sobre uma das matérias mais importantes da teologia sistemática, que é a amartologia, a doutrina do pecado. E dentro da doutrina do pecado nós encontramos a mentira. A mentira, ela é um instrumento diabólico tão forte que no decálogo, as leis imutáveis de Deus, que o professor Anderson Tales utilizou aí, não é, como a jurisprudência que não muda, que é imutável de Deus, o nono mandamento é uma instrução normativa de Deus ao combate da mentira, do falso testemunho. Ora, se Deus dedicou-se a instruir, a ensinar, a orientar nos 10 mandamentos sobre a mentira, é porque a mentira é um elemento muito nocivo que precisou de atenção e de cuidado e de instrução do próprio Deus. Portanto, a mentira está presente desde a origem do homem, não é? E a mentira como instrumento diabólico, porque a sua natureza ela é diabólica. O pai da mentira é o diabo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 5, 6 e 7, ele diz que o diabo mente desde o princípio. Jesus instruiu os seus discípulos em João, capítulo 8, verso 44, dizendo: olha, o diabo ele é homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Profere mentira quando fala de si próprio. Ele é mentiroso e é pai da mentira. Então, a mentira tem a sua origem no diabo. A mentira tem a sua propagação pelas obras do diabo. E tem uma coisa interessante. O mentiroso, ele viverá para sempre com o diabo. Porque Apocalipse 22 e 15 diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e o sexto tipo de pessoa que ficará de fora do reino eterno de Deus e ficará com o diabo são aqueles que amam e praticam a mentira. Portanto, desde o início de todas as coisas, desde o Decálogo até o livro do Apocalipse, há um convite para que nós nos
temos da mentira. Agora, este nível ele fica mais acentuado, irmão Anderson Leão, irmão Anderson Tales, quando a mentira ela é aplicada no ensinamento dos fundamentos de Deus, não é? Quando alguém deturpa, engana através da mentira, isso fica mais acentuado e mais preocupante. Por isso que Paulo dedicou-se a instruir os jovens pastores, como Tito, como Timóteo, a combaterem os falsos ensinadores, a combaterem os mentirosos que se utilizam da ferramenta do engano para perverter a vida e a saúde espiritual da igreja. Isso é comum também desde o Antigo Testamento, né? O aparecimento dos falsos profetas. O profeta Jeremias, vendo a sua classe de profetas corrompidos, disse assim, olha, ai daqueles que dizem, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Observe, naquele tempo, Jeremias capítulo 23 e 25, já havia os profetas mentirosos, que eles vinham, tive um sonho, tive um sonho. Não é? É como hoje, eu sei que nós estamos lidando, na sua maioria, com professores, com gente que já tem uma bagagem, uma maturidade espiritual, e, claro, respeitando a ética e sem citar nomes, você pode trazer para a sala de aula alguns elementos comparativos, né, até para instruir os alunos. Né? Nós temos hoje os profetas que utilizam as ferramentas tecnológicas, né, de ajuntamento da televisão, da internet, para proferir uma fé mística, não é? Baseada nas ilusões, nas mentiras. Alguns deles até utilizando a ferramenta do Pix. Você faz um Pix e eu profetizo alguma coisa que você quer. Isso já existia desde o tempo de Jeremias. Desde o tempo de Jeremias. Jeremias diz assim, ai daqueles que dizem, tive um sonho, tive um sonho. Até quando eles continuaram profetizando mentira, fruto das suas próprias mentes e das suas ilusões. Isso aconteceu nos Antigos Testamentos, isso também apareceu no Novo. Jesus disse, olha, que quanto mais se aproxima o fim, mais aparecerão os falsos profetas. E aí, a lição ela tem ela nos leva a um caminho, primeiro de nós identificarmos teologicamente o que é a mentira, e aí eu dediquei alguns minutos iniciais aqui a falar sobre isso, a trazer essa ordem cronológica sobre o aparecimento da mentira ao longo do tempo. Ele usa ainda, no subtópico, a realidade dos mentirosos, as criações imaginárias de uma falsa realidade em relação à doutrina para desviar e perverter a igreja do Senhor. E no tópico 2, quando ele se dedica a falar sobre como desmascarar os mentirosos, e aqui eu quero convidar você, meu querido professor, que está me assistindo, a, se possível, nesse instante, você convidar os alunos a nós lermos 2 Timóteo, capítulo 2. E aí pode ser uma leitura interativa, de repente, são alguns versículos aqui que eu não vou ler todos, mas do capítulo 2, do verso 14 até o verso 20, nós podemos ler facilmente. Você pode colocar aí os homens para ler os versículos ímpares, as mulheres para ler os versos pares, e nós trazermos, à luz das Sagradas Escrituras, uma interação, porque este tópico 2 ele é bíblico por essência, né? O subtópico 2. O subtópico 1, ele ainda apresenta assim, uma característica histórica de posicionamento, mas o subtópico 2 ele é, por natureza, interpretativo à luz da Bíblia. Então, quais são os exemplos que ele dá aqui no subtópico 2? Ele dá dois exemplos interessantes, que é o de Himeneu e Fileto. E aí isso se transforma num elemento curioso para a aula, porque esses não são personagens bíblicos tão conhecidos, não é? Então, certamente vai chamar a atenção do aluno quando você citar os casos de Himeneu e Fileto. E quem são, irmão Eliabe, esses dois personagens? Esses personagens, eles aparecem nas cartas de Paulo a Timóteo, tanto na primeira como na segunda, e é interessante porque as duas cartas elas têm um espaço cronológico de tempo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo está fazendo a sua viagem à Macedônia, instrui para que Timóteo
ficasse em Éfeso, pastoreasse a igreja de Éfeso. E na primeira carta ainda, Paulo encontra e identifica alguns graves problemas que estavam surgindo na igreja de Éfeso. Como, por exemplo, falsos ensinadores, como Himeneu e Fileto, que deturpavam a lei de Deus. E ele diz no verso 7 do capítulo 1, dizendo assim: estes homens, eles querem ser doutores da lei e não entendem nem o que estão dizendo e o que estão afirmando. Esquecem do mandamento de Deus e se abraçam com a fé fingida. Na segunda carta, e aí já é em outro tempo, aproximadamente o ano 60 depois de Cristo, quando Paulo está preso das prisões, ele escreve a segunda carta. Este assunto é ainda mais intensificado. Por quê? Porque Paulo diz que Himeneu e Fileto, que estão lá no capítulo 2, no verso de número 17, eles estão trazendo uma palavra que está produzindo uma espécie de câncer na igreja. A expressão aqui no original é: as palavras desses roerá como uma gangrena. Paulo usa essa expressão para dizer que um falso ensinamento, uma falsa doutrina, o perigo dos mentirosos no meio do arraial dos santos, é que a palavra deles pode produzir um câncer e prejudicar a saúde espiritual da igreja. Por isso que nós temos que ser combativos. Por isso, querido professor, que nós temos que ser apologetas, defensores da fé, defensores da palavra, defensores das Sagradas Escrituras. Eu até disse ontem, lá na vigília para os jovens, ontem porque nós estamos gravando no sábado, né? A vigília foi na sexta, que a palavra apologeta, ela deriva do nome de um dos maiores pregadores, jovens pregadores da igreja do primeiro século, Apolo. Apolo, que nasceu em Alexandria, se tornou um expoente, defensor das Escrituras. Talvez se destaque Apolo e Estevão como assim os pregadores mais efusivos, jovens pregadores mais efusivos. A palavra apologeta deriva do nome Apolo, porque é aquele que defende a palavra, aquele que faz apologia às Escrituras. E nós precisamos ser, tal como Apolo, tal como Estevão, defensores da palavra e combatermos aqueles que produzem no nosso meio engano e mentira. E aí o texto diz que Himeneu e Fileto, esses dois personagens, eles só aparecem aqui. E eles são lembrados como aqueles que desviaram, aqueles que se desviaram da verdade. O verso 17 diz assim: a palavra desses, de Himeneu e de Fileto, roerá como uma gangrena. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. É por isso que as falsas doutrinas têm que ser combatidas. Porque o problema é que o falso doutrinador, o falso profeta, o falso ensinador, ele perverte a si mesmo e a outros. E aí, graças a Deus, nós estamos tendo esta lição para nós ficarmos atentos e instruirmos os nossos alunos, os nossos jovens, sobre os mentirosos. No subtópico 2, ainda falando sobre desmascarar os mentirosos, a lição aponta para 3 características dos falsos ensinadores dos mentirosos. A primeira característica deles: eles se desviaram, mudaram o trajeto, decidiram com intencionalidade alterar o caminho e negar a fé, o fundamento da fé. A segunda característica: eles rejeitam totalmente os fundamentos doutrinários e adicionam ideias pessoais. E aí o comentarista faz um ponto interessante aqui. Eles não negam totalmente a doutrina. Eles adaptam a doutrina com as suas ideias. E aí eles produzem, os falsos, os mentirosos, os falsos ensinadores, eles produzem um tipo de realidade paralela à luz das Sagradas Escrituras. Eles produzem uma doutrina que se amolda ao seu pensamento, à sua ideia. Por exemplo, há por aí ensinadores que dizem que o corpo
ele, com a sua natureza pecaminosa, ele não precisa ser santificado. Então, práticas como a sexualidade deturpada, práticas como o prazer podem ser exercidos pelos crentes. Até porque Deus não está interessado no nosso corpo, Deus está interessado no nosso coração. Então, os falsos ensinadores, eles trazem estas ideias para adaptar a realidade bíblica às suas vontades. E Mineiro e Fileto, eles fizeram isso. Eles misturaram a doutrina cristã com a doutrina judaica e com princípios da filosofia grega. E criaram a ideia de que a ressurreição já era feita. Isso que Paulo fala da ideia de que a ressurreição era um simples ato espiritual, simbólico, representativo, e que já tinha até acontecido. E Paulo diz assim, olha, cuidado com o que eles estão dizendo, porque o fundamento de Deus está firme. Que Mineu e Fileto trouxe como realidade para o seu tempo era um fundamento vão, mas Paulo disse assim, o que eles estão dizendo passa, mas o fundamento de Deus está firme. Com Pastor Eliab, frequência, pois não, corroborando irmãos, com a sua fala, você professor, você amante da palavra de Deus, perceba que Deus tem trazido esta orientação da valorização, né, desse renovo do fundamento da doutrina. E o pastor Eliab tem trazido uma coisa muito interessante. Quando nós olhamos para a palavra, não são coisas novas, já existiam, entretanto, a forma é diferente, né? Antigamente, numa perspectiva dos católicos apostólicos romanos, havia sim uma temática cristã apresentada, entretanto, eles apresentavam ajustes, podemos dizer, dentro da doutrina. E aí, para alguém, era compreensível, ó, eles têm outra religião e é por isso que pensam diferente. Mas a nossa preocupação, e você deve trazer isso na sua aula, é que hoje isso acontece dentro das igrejas ditas cristãs. E essa é uma preocupação. Veja que estes dois personagens bíblicos que o pastor Eliab está trazendo apresentam uma fala, né, sobre Cristo, sobre o Evangelho, entretanto, um tema extremamente relevante que é a ressurreição, há uma negação. E é isso que acontece com o liberalismo, o relativismo dentro das igrejas ditas cristãs evangélicas. E hoje, né, com o advento da internet, o YouTube tem muito conteúdo, por isso você precisa trazer para o jovem este entendimento da fundamentação. É como os irmãos em Bereia, os bereanos. Paulo estava pregando e eles estavam ali a confirmar se aquilo verdadeiramente estava consolidado. Não é isso, professor Eliane? exatamente, irmão Anderson. O comentarista, inclusive, faz uma observação interessante. Ele diz que os enganadores, eles não negam por completo a doutrina. Eles não negam a realidade da ressurreição como Emineu e Fileto, mas eles modificam. Eles modificam esta doutrina, criando as meias-verdades. Eles sempre apresentam as meias-verdades a fim de disseminar o veneno doutrinário do povo de Cristo. E nós conhecemos uma coisa: em Deus, pela palavra, não existe meia-verdade. Existe o fundamento firme. Por isso que ele foi combatido. E Paulo disse assim: olha, as palavras deles produzem no seio da igreja câncer e pervertem a fé de muitos. Mas eu quero terminar aqui, irmão Anderson, o meu comentário, ainda convidando, e tudo isso que eu tenho falado aqui está em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao verso 20, não é? E eu quero chamar você mesmo para fazer esta leitura ostensiva na sala, para que os alunos vejam, à luz das Sagradas Escrituras, como combater os mentirosos, como combater os enganadores, como desmascará-los à luz da palavra. Mas, irmão Eliab, por fim, o que é que eu preciso fazer para combater os mentirosos? Há um escape para eles? Há sim, há um escape para eles. E aí, o terceiro subtópico termina com este escape: a separação do mal e o arrependimento.
Então, esses são os dois instrumentos para aqueles que se desviaram do fundamento de separação do mal e arrependimento. Paulo instrui Timóteo. Como Timóteo não tinha se desviado, há uma vacina preventiva, dizendo a Timóteo as seguintes verdades. E aqui eu concluo lendo literalmente que Paulo escreveu para Timóteo. Muitas palavras contendas estas que para nada aproveitam, só para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se você pudesse sublinhar a palavra aprovado no grego significa aquilo que é atestado. O aprovado era uma espécie de selo. Alguém ia no cartório com um documento original e no cartório se dava um carimbo de autenticidade, de verdadeiro. Aquele selo era uma palavra no grego chamada documus. Era como se o rapaz já do cartório estivesse dizendo: este documento é original, este documento é verdadeiro. Eu atesto e comprovo a veracidade deste documento. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, você precisa se apresentar aprovado. Há muitos mentirosos, mas você precisa apresentar-se a Deus como um jovem, como um crente aprovado que abraça a verdade. E como eu consigo ser um jovem aprovado? Como eu consigo ser um crente aprovado? Manejando bem a palavra da verdade. A palavra manejar no grego vem de ortotômio, ou significa dar correta interpretação. Paulo está dizendo: em Mineiro e Fileto se desviaram, criaram as suas próprias ideias, abraçaram uma doutrina enganosa, estão ensinando isso. Mas você, Timóteo, seja aprovado pelo manejar bem da palavra, com a correta interpretação, observando a literalidade interpretativa do texto à luz do Espírito e abraçando a verdade. Que Deus nos ajude a combatermos os mentirosos, declarando o que Paulo disse aos crentes em Coríntios: nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Que Deus nos abençoe e possamos seguir firmes pela verdade das Escrituras. Maravilha, glória a Deus, professor, você que ama a Escola Bíblica Dominical, você superintendente, subsídios aí para você fundamentar a sua aula de forma muito especial. Essa lição tem 3 tópicos, e aí nós percebemos a cadência, a dinâmica, a apresentação de cada tópico, justamente trazendo uma aplicação de compreensão para o jovem, e você precisa seguir nessa perspectiva. E aí nós encerramos com o tópico Vivendo uma Vida Moderada. Perceba que Eliabe trouxe essa perspectiva do como Timóteo sendo orientado pelo apóstolo Paulo de maneira preventiva, como Tito sendo orientado ali pelo seu mentor Paulo de maneira preventiva nessa perspectiva. E é exatamente, professor, que você deve trazer isso para o jovem. O jovem precisa entender o como. Você trazer essa aplicação prática, a realidade dele. O jovem estudante, como fazer isso na escola? O jovem que estuda e trabalha, como fazer isso no trabalho? O jovem que trabalha. O jovem nas suas relações familiares. Como viver essa vida onde o fundamento da doutrina, está a firmeza da doutrina está na sua vida, como essa vida em defesa, mas também em viver o que a doutrina fundamenta. E é justamente o que nós queremos falar um pouco, vivendo, né? Este verbo traz uma aplicação de ação, não somente teórica, não somente filosófica, mas prática. É exatamente isso, amado professor, que o jovem precisa entender. Na verdade, não sou o jovem, todos nós cristãos, aqueles que cremos em Cristo, a nossa ação, a nossa atitude, né, arrastará as multidões na perspectiva do exemplo. E aí a lição vai trazer algumas perspectivas desta vida moderada. Bom, e aí você pode começar também na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, os versículos 6 e 7 vão dizer assim: por este motivo, Timóteo, jovem, igreja, te lembro que despertes o dom de Deus,
Desperte este dom. Deus deu a você, está em você, que existe em você pela imposição de mãos. Aí versículo 7 vai dizer assim, olha, porque Deus não nos deu o espírito de medo, de receio, mas sim o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Deus está dizendo que, através de Paulo, entrega a Timóteo esta moderação, este espírito de moderação, este espírito de equilíbrio, né? Nem 8, nem 80, este equilíbrio. E como entender isso? Como ter uma vida moderada? E é exatamente a reflexão desse terceiro tópico que você precisa trazer essa perspectiva, amado professor, para o seu jovem. Paulo vai dizer assim, olha, eu quero te lembrar, o dom está em você, desperte, realmente renove aquilo que você recebeu de Deus através de Paulo, aquilo que você, professor, recebeu de Deus através dos seus líderes e pastores, e você pode fomentar essa continuidade aos jovens, aquilo que os jovens receberam de você, professor, você, liderança, você que está colocado como obreiro na casa do Senhor. Nós vamos perceber que Paulo traz essa perspectiva de uma vida moderada. Anderson, o que seria esta moderação? Em algumas versões vai trazer equilíbrio. E aí nós temos aqui no dicionário Vini a tradução moderado como o contraste de contenciosos, moderado como modestos, moderado como manso, né? A mansidão. Então, o que a gente vai perceber? Que o jovem precisa entender que esta perspectiva de uma vida equilibrada e moderada, ela vem em uma caminhada de crescimento, e um crescimento na palavra. Como disse o professor Anderson Romão no início da aula, quem éramos nós há 8, 10 anos, você, professor? É uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de maturidade, mas essa caminhada precisa estar solidificada no fundamento que não muda. Porque se estivermos firmados na areia, a areia é móvel, não haverá sustentação, não haverá firmeza, haverá aí muita variação, mas se está firmado na rocha, com certeza não há mudança. Eu trago à memória agora, amados professores, pastor Eliab, pastor Anderson, que na perspectiva contemporânea do século I, as construções das casas precisavam ser, de fato, solidificadas em algo firme. E aí havia uma grande dificuldade de rochas que fossem encontradas nessa perspectiva. Então, eles cavavam, 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 até encontrar uma rocha. Então, não era construído em qualquer ambiente. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, vai trazer essa perspectiva. Olha, vocês vão ter dois construtores, aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. Ambos receberão os mesmos desafios, mas aquele que vai permanecer, aquele que vai continuar, é aquele que está firme na rocha, que é Jesus, a doutrina que cremos e vivemos. Então, traga essa perspectiva para o jovem, que se ele não estiver firmado naquilo que for consolidado, que for sólido, os desafios, as tempestades, o rio, as águas virão e ele não vai permanecer de pé. Então, primeiro tópico, uma vida moderada. Deus nos deu este espírito de moderação. E aí, essa definição que nós trazemos, de acordo com o dicionário Vini, moderado, modesto, contraste com contencioso, manso, isto está atrelado, meus amados irmãos, a crescimento. Viver moderadamente é o mesmo que ter equilíbrio, demonstrado nos tempos de adversidade e nas mais diferentes formas de relacionamento. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, vai trazer essa perspectiva no capítulo 4, versículo 15, de justamente esse crescimento, de justamente essa maturidade. Peça para o seu jovem abrir a Bíblia, você traga ali este texto, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, maturidade, crescimento, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, a igreja, bem ajustados e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vida moderada, vida equilibrada, vida madura, vida de crescimento. E aí,
O comentarista vai trazer aqui uns aspectos muito interessantes para que o jovem viva esta vida moderada. Primeiro, não se envolver em falatórios. Quantos têm se embaraçado por se envolver em situações que não trazem verdade, não trazem aspectos positivos? Então, primeira coisa, ó, falatórios desnecessários, não participe, não se envolva. E aqui eu trago um exemplo pessoal, amado professor Eliabe Anderson, que meu amado pai, pastor Albino Araújo, me ensinou assim: meu filho, em alguns momentos você vai estar com pessoas que você conhece e trarão nomes de outras pessoas, trarão comentários, e cada um vai dizer alguma coisa, vão esperar você dizer alguma coisa. E o conselho que eu lhe dou, meu filho, que naquele momento, pegue um copo com água e tome água. Alguém vai esperar você comentar e dizer alguma coisa, e naquele momento você toma água e volta. E o pai, eu não entendi, meu filho, não fale nada, não se envolva nisso, né? Se for necessário, coloque água na sua boca, mas não entre nesses falatórios desnecessários. Segunda coisa, viverem uma vida santa, justa, fiel, em amor, uma vida pacífica. São aspectos para uma vida moderada. E o terceiro aspecto para esta vida moderada, para que você busque a maturidade espiritual. Tem um texto que você pode trazer na sua aula, amado professor, um texto conhecido, justamente que traz esta perspectiva de como viver esta maturidade. Salmo de número 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá, na ideia de crescimento. E aí o texto vai comparar como a palmeira crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para que ter essa vida madura, essa vida equilibrada? Para anunciarem que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Este salmo pode fundamentar esta perspectiva de crescimento. Por que que a palmeira floresce? Por que crescer como cedra do Líbano? Dá uma pesquisada, professor. O que que a palmeira traz nessa comparação no Antigo Testamento? O que que é o cedro do Líbano? Se você não teve a oportunidade de conhecer, coloca na internet lá. Árvores centenárias. Árvores que têm raízes profundas, quilométricas. Professores, eu fui despertar e aprender. A cada centímetro que o cedro do Líbano cresce do lado externo, as suas raízes crescem metros e metros. Muitas vezes alguém vê aquele cedro numa estatura pequena, mas as suas raízes estão bebendo água dos ambientes profundos, da fonte verdadeira. Traga isso para o seu jovem. Beba da fonte verdadeira. Escola bíblica dominical. Por que que as igrejas neopentecostais não têm escola bíblica dominical? Porque não tem esse cuidado de uma fundamentação firme que nos meios dos desafios estarão de pé. Muito bem. Segundo subtópico deste tópico 3 vai falar sobre moderação como obra do Espírito. Você trouxe, professor, essa perspectiva de uma vida moderada e mostrar para o jovem que não é um esforço 100% humano que vai lhe trazer essa vida equilibrada. Talvez você já conheça alguém ou alguém que compartilha: olha, eu não sou crente, mas eu vivo dessa forma, uma vida moderada, dessa perspectiva. Não, é obra do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O comentarista vai trazer para nós esta moderação como uma intervenção do Espírito. Por que que é fomentado viver uma vida guiada pelo Espírito? Porque é exatamente o Espírito. Se você puder abrir a sua Bíblia na sua sala de aula, Gálatas capítulo 5 vai trazer essa perspectiva. Isso, das obras, do fruto do resultado do Espírito Santo na vida de alguém. Traga testemunhos. Você conhece aquele irmão que vivia uma vida desregrada, distante de Deus, e quando entregou a vida a Cristo, ele foi transformado? A santificação é um processo, meus irmãos. A salvação nós temos de forma garantida, mas ela precisa ter uma manutenção, o cuidado, o processo da santificação. Isso é uma caminhada. Quem era o jovem na primeira lição? Há 12 domingos. E quem é o jovem hoje na 13ª lição? Uma lição apologética, como disse o professor Eliabe, crescendo na graça e no conhecimento. Então, como viver essa vida moderada? Com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele auxilia o crente no equilíbrio, na administração das suas emoções. Professores, há de vocês concordarem comigo, quantos jovens desequilibrados emocionalmente, as posturas nas redes sociais,
as posturas frente a situações dentro do ambiente cristão. Um jovem cheio do Espírito, como disse o apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Por que enchei-vos do Espírito? Para não viver uma vida de contenda, para não viver uma vida desregrada. É isso que aquele texto quer dizer. Então, um jovem cheio do Espírito, ele administra bem as suas emoções. Um jovem cheio do Espírito, ele faz o uso adequado da paciência. Entender o que é isso. O uso adequado da paciência em detrimento da ira. Não, irmão, se eu nasci assim, vou morrer assim. Em nome de Jesus. Compartilhe com seu aluno. Não, meu filho. Viva uma vida moderada, uma vida de crescimento, uma vida de transformação. E é exatamente essa perspectiva. E o que é uma vida moderada, irmão Anderson? Uma vida com temperança. A Bíblia vai nos falar, o apóstolo Paulo trazendo a perspectiva que a fala do crente deve ser como um sal que tempera, né, a forma certa. As palavras ditas a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata, vai dizer Salomão em Provérbios. O que isso quer dizer? A hora certa de falar, a forma certa de falar. E aí você precisa trazer essa perspectiva para o seu jovem. Existem jovens meninas, jovens meninos. As meninas, elas são mais influenciadas pela forma. E aí, de repente, o jovem não sabe nem falar, nem tratar. Aquilo provoca algo de maneira uma perspectiva errada. Imagine outras pessoas. Então, até o tom da voz, como disse Anderson, o gesticular das mãos. Você precisa ter, de fato, o Espírito Santo sobre a sua vida para viver uma vida com temperança. Temperança é a virtude que mais se aproxima desse sentido da moderação, né? Essa temperança é a capacidade de o crente agir com autocontrole nas mais diversas e difíceis circunstâncias da vida. E isso vai lhe dar com uma firmeza da palavra. E se agora você sabe que é essa firmeza, como aplicar essa firmeza? O que nós estamos trazendo, uma vida de temperança, uma vida que em meio a essa situação, o autocontrole sobre a sua vida. Olha que coisa interessante. Laurence Olson vai dizer que o Espírito Santo fornece energia para uma nova natureza, que impulsiona o convertido para a direção oposta na natureza pecaminosa. É verdade. É o poder, é este poder. O versículo 7 que nós lemos no início desse terceiro tópico, nós lemos aqui que Deus não deu o espírito de medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Mas olha o que o versículo 8 vai dizer. Portanto, Timóteo, portanto, jovens, portanto, igreja, não tem vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, Paulo dizendo, mas antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus, o espírito de poder que vai lhe dar esta graça. Muito bem. E entrando agora no terceiro subtópico, trazendo essa perspectiva de encerramento deste tópico, andar no Espírito e ser guiado nele. Gálatas 5:18 ao 25. Isso vai dizer que é de forma integral. É andar e ser guiado. Andar e ser guiado. Olha o que Romanos 8:14 vai estar registrado. Você pode trazer isso para a sua aula. Romanos 8:14. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Portanto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O reconhecer de quem te gerou reflete em quem guia você, jovem, você, professor, e você, professor, na perspectiva do jovem. É essa perspectiva, ser guiados pelo Espírito. Por isso, o crente necessita de uma vida plena de comunhão com o Senhor. O jovem precisa dessa plenitude, a fim de alcançar uma vida verdadeiramente moderada. Bom, irmão Anderson, mas como o jovem vai fazer isso? Olha que coisa tremenda. O apóstolo vai trazer o exemplo de Tito. Tito, que também foi mentoreado ali por Paulo, no capítulo 2 e versículo 6, vai dizer: Ei, eu te exorto, Tito, eu te exorto, jovem, a viver semelhantemente com moderação. Paulo vai dizer: Tito, olha para a juventude, e eu digo para você, professor, olha para os jovens, para a classe de jovens, e diz para ele: olha, eu te exorto semelhantemente a que sejam moderados. Versículo 7 do capítulo 2 de Tito: Em tudo te dá por exemplo de boas obras,
na doutrina, é o que nós estamos estudando, no ensinamento. Na doutrina mostra a incorrupção, aquilo que Eliabe estava falando para nós aqui, de maneira pura, de maneira plena, não comer as verdades. Olha aí, te mostra com incorrupção, com gravidade, com sinceridade. Olha que coisa tremenda, com a linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que coisa tremenda esta lição tem trazido para nós. É o exemplo. E aqui eu encerro dizendo, olha, você precisa, de fato, alcançar esta vida moderada. Uma vez conhecido o destino, é preciso traçar uma rota para que o referido destino seja alcançado. Traga para o seu jovem, olha, jovem, você aprendeu, você sabe qual é o destino. Agora, como fazer esse destino? Como caminhar? Como trilhar? E aí eu tenho pelo menos 3 passos para você, amado professor, para compartilhar com os jovens. Primeiro, confia em Deus. Leve o jovem lá para capítulo 14 de Números. O povo no deserto. No deserto não tem água, não tem pão. No deserto não tem sombra, é frio. Mas eles estavam ali confiando em Deus. Diga para o jovem, olha, mesmo que você não entenda tudo na situação e no contexto, mesmo que você não entenda tudo, mas você precisa confiar. Por quê? Porque o fundamento está aqui. É a palavra. Ele é sólido. Olhe para a história da igreja. Quantos confiaram e tiveram êxito para a glória de Deus? Segunda coisa, dedique-se à leitura bíblica. O que o Salmo 119 e versículo 115 vai expressar do amor à palavra? Dedique-se a uma vida devocional, se pela manhã, se na hora do seu almoço, se à noite, mas somente isso com o jovem. Eu lhe impulsiono. A próxima lição vai começar. Traga uma leitura bíblica sistemática com os jovens. Tem um esforço naquele grupo de WhatsApp da EBD, semanalmente você colocar as leituras semanais. E terceiro e último aspecto, ir contra os valores deste mundo e permanecer firme. Postura, seriedade. Nosso amado pastor Kleber Maia, amados irmãos, contou em uma das edições do Aviva, que acontece no Rio Grande do Norte, em Natal. Se você estiver em outro estado assistindo, aproveita e comenta aqui, coloca a cidade que você está interagindo, de onde você está assistindo. Ele vai dizer, Eliabe e Romão, que um jovem aqui na terra, ao dizer não para o pecado, não para os convites, não para as propostas do mundo, aquele irmão viu um anjo pegando o não daquele jovem, se agarrou com o não dele, subiu para o céu e soltou o não no céu. Isso de maneira figurada. E aquele não, ao ser soltado no céu, saía como sim para as bênçãos, sim para a aprovação, sim para o propósito, quando o jovem diz não para o pecado. Quando o jovem segue essa orientação aqui, ir contra os valores deste mundo, Deus brata o sim nos céus para a vida dele. E aqui eu termino com a tradução grega da palavra moderado, no texto que nós lemos aqui, epiek, que quer dizer moderado, é o desejável atributo de generosidade e paciência. Vou repetir, o termo no original vai dizer que moderado significa o desejável atributo de generosidade e paciência. Tem a força de uma reação amável e gentil diante das asperezas confrontantes. Irmão Anderson, quem é o exemplo? Quem pode suportar esta vida com temperança e equilíbrio no meio das adversidades e das mentiras? Jesus é o nosso maior exemplo, é a nossa rocha. Ele é o exemplo supremo desse atributo tão necessário. No calor das controvérsias, esse é o tipo de líder que aplicará o óleo da generosidade e inspirará uma atitude de racionalidade e de retidão. Encerro para você, amado líder, compartilhando com os seus jovens aquilo que está escrito no capítulo 4 e versículo 5 da carta aos Filipenses, aquilo que está ali sendo compartilhado no comentário do nosso amado pastor Elias Torralbo. Ele vai dizer que nesta sociedade marcada pela espiritualidade do sentimento e da subjetividade, a igreja é desafiada a agir e reagir com base nas ações previstas nas Escrituras para uma vida digna de um cristão genuíno. Não em meros sentimentos, desprovidos de objetividade,
e confirmação bíblica, mas nós devemos sim uma vida moderada, uma virtude a ser mantida e principalmente ser vivida e guardada no nosso coração. Filipenses 4:5 vai dizer: seja a vossa equidade, seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com oração de graças. Glória a Deus. Que alegria! Nós encerramos as 13 lições deste trimestre. Damos glórias a Deus pela sua vida, professor, pela sua vida jovem, pela sua vida, amado pastor, que dedicou tempo nesses 13 domingos em ministrar, em se consagrar. E que Deus te dê uma aula abençoada. Siga essas orientações e com certeza será uma bênção. Queremos aqui agradecer aos nossos amados pastores, pastor Martim Alves da Silva, nosso pastor presidente da IADERN, SEMADERN, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nosso pastor Reinaldo Odílio, que é o diretor do Departamento de Ensino e Educação, nossa gratidão aos nossos pastores, e as palavras e considerações finais dos nossos amados professor pastor Eliabe, professor Diácono Anderson Romão, glória a Deus. E que tenhamos um fim de trimestre abençoado e início de uma nova jornada no próximo trimestre. Amém. Até breve, querido professor. Próximo semestre, uma nova lição, novos aprendizados, uma nova história. E, permitindo Deus, vamos estar aqui cooperando uns com os outros. Glória a Deus. Amado professor, se você pode, leve para a sua aula a lição que estará sendo ministrada neste próximo trimestre, o padrão bíblico para uma vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Nosso amado pastor Alexandre Coelho, o comentarista, será uma bênção. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.